Jiu-jitsu valendo tapa, teria coragem de participar? E se fosse time contra time, valendo $50 mil? Então fiquem comigo para saber mais sobre isso. Nesse domingo, dia 18 de dezembro, tivemos o primeiro Combat Jiu-Jitsu time contra time, onde foi transmitido pela UFC Fight Pass e estava valendo $50 mil. Os times eram B-Team, Team Alpha Male, Team Planet e Combat Jiu-Jitsu México. As lutas tinham duração de 8 minutos e você poderia vencer ou por finalização ou por nocaute, porque valia tapa. Entrava um de cada time para se enfrentar. Quem finalizou ou nocauteou ficava, e então o seu oponente saía e entrava outro em seu lugar. Mas se ninguém finalizasse ou nocauteasse, era empate, draw. Os dois saíam e entraram dois novos de cada time. Lembrando que só vale tapa quando o oponente está no chão. Se os dois estiverem em pé, não vale tapa. O primeiro confronto foi entre o B-Team e o Team Alpha Male. Ethan Creasy contra o Tanaka. E cara, o Tanaka me surpreendeu. Na moral, o Ethan colocou ele em cada posição que você falava. O Tanaka vai bater. E ele não batia. O Ethan montava, descia o tapa e o Tanaka não era nocauteado. O Ethan dominou ele não sei quanto tempo nas costas, meteu um mata-leão. E aí tu achava, é agora que o Tanaka bate. E o Tanaka resistia. O Ethan variava de novo para a montada, dando tapa. Olha esse aqui! Quase foi uma cotovelada, rapaz, o Ethan tava brabo. Até que o Tanaka se desvencilhou e quedou o Ethan. Mas o Ethan raspou, ficou por cima e dando tapa na cara do menino. Até que o Ethan colocou um triângulo e tome tapa. O Tanaka girou para deixar a cara dele no tatame para não levar mais porrada. E pôs a mão no rosto para acabar logo o round e dar empate. E conseguiu! O Tanaka sobreviveu. Não foi nocauteado e nem finalizado. Empate para as duas equipes e ambos saíram. Rapaz, gostei desse garoto, viu? Exemplo de resiliência, tá doido. Entrou então o Damian Anderson contra o Jeremias. O Damian foi o primeiro da história do Combat Jiu-Jitsu a nocautear alguém no tapa. Você tá maluco? Olha isso! Imagina tomar um desse. Olha a cara do Jeremias, toda ensanguentada. E eles não param a luta pra limpar o rosto, não. Deixa o sangue escorrendo, só quando acaba o round que eles vão lá e limpam. E faltando mais ou menos 1 minuto pra acabar a luta, o Damian finalizou ele no mata-leão. O Damian permaneceu e entrou o Isaac do Team Alpha Male. Ah, vocês vão ver muito essa posição durante as lutas. O que acontece? Quando a luta está muito tempo parada, sem nada acontecendo, tá muito tempo em pé. Então, o árbitro manda os dois descerem e quem foi mais ofensivo na luta escolhe ou começar por baixo da guarda-borboleta e bodylock ou por cima na passagem. Não tivemos finalização ou nocaute nessa luta, então empate. Entrou Kira contra o Kaleio, empate também. O Dorian então entrou e o último representante do time Alpha Male foi o Trent. E mano, o Dorian não para. Vocês conhecem esse garoto? Ele só tem 16 anos. Eu estou louca para vê-lo depois contra Baby Shark, Hokage, Koabate. Eu não sei se eles são do mesmo peso, mas eu acho que dá pra combinar pra gente ver uma luta, viu? O garotinho forte e cheio de energia, parece que ele veio do wrestling. Ele finalizou o Trent no estrangulamento norte e sul, usando só a cabeça do oponente. Muito doido. E assim, o B-Team avança para a final, sem o Faber Ramirez precisar lutar. Fomos então para outra semifinal. Tem Planet contra o Combat Jiu-Jitsu México. Jordan contra Jesus. Jesus finalizou Jordan no Heel Hook. Jesus continuou e então entrou o Ben do Team Planet. Cara, o Ben deu um show, viu? Ele finalizou em um armlock de dentro do triângulo. Ele permaneceu e entrou o Juan. E ele não conseguiu finalizar na Indulotire. Tu conhece essa finalização? Cara, ela é muito doida. Já tem vídeo aqui no canal explicando como faz isso. Então, se você não conhece, nunca assistiu, vou deixar no final como sugestão pra você. Flexibilidade tem que estar em dia. Então, Ben permaneceu novamente e entrou o Fito. E quase que ele encaixa o Indulotine de novo. Mas o Fito saiu e quase que ele pega o armlock de dentro do triângulo. Mas o Fito também escapou e sentou a mão nele. Mano,
O Ben apanhou igual um cachorro. O Fito sentou a mão nele. Ele até ficou cansado de tanto bater. E mesmo assim, nada de finalização nocaute. Ou seja, empate. O Ben tirou 2 por finalização e o terceiro por empate. Que isso, levou o time. Entrou o Mike do Team Planet e o Benjamin do México. O Mike finalizou na guilhotina com o braço dentro. E então entrou o último do México, que para levar o seu time para a final tinha que vencer essa luta e os outros 2 oponentes que estavam por vir do Team Planet. Mas não deu nem pro cheiro. O Mike finalizou novamente na guilhotina com o braço dentro. Guilhotina forte, hein? E assim, o Team Planet avança para a final. Então, na final tivemos Team Planet contra B-Team, onde o Faber Ramirez do B-Team enfrentou o Sam, empate. Ethan Creeliste contra Denton Orchard, empate. Damian Anderson contra o Ten, empate. Kieran contra o Ben, empate. E a última luta, a luta que poderia definir quem seria o time vencedor, Mike contra o Dorian. E o que aconteceu? Empate de novo. Aí você me pergunta, ô louco, Rafa, e agora? E agora? Overtime, regras do IBI. Ou seja, até 3 tempos de 2 minutos, onde se ocorrer finalização, quem finalizou mais rápido vence. Esta não ocorrendo, então quem escapou mais rápido nos 3 tempos combinados vence. O atleta o mais ofensivo na luta escolhe começar ou nas costas ou na spiderweb. Só que ainda tinha um adendo. Quem escolhia o atleta para participar do overtime era o time adversário. Ou seja, o B-Team escolheu o do Team Planet e o Team Planet escolheu o do B-Team. E adivinha quem ambos escolheram? Os 2 atletas que foram por último, que estavam mortos. Então fomos para o overtime. No primeiro tempo, o Mike escolheu as costas e o Dorian escapou, mais ou menos em 35 segundos de luta. O Dorian também escolheu as costas e o Mike escapou em 7 segundos. No segundo round, a mesma coisa, ambos escolheram as costas, mas o Mike finalizou em um mata-leão mais ou menos com 1 minuto e 30 por aí, ou seja, o Dorian tinha que finalizar antes disso para o B-Team vencer. Mas o Mike acabou escapando em 14 segundos e assim o Team Planet leva para casa $50 mil. O Ed Bravo ficou muito feliz com isso, né? Rapaz, eu me surpreendi com isso, na moral, eu achei que o B-Team fosse levar. Coitado do Dorian, ele tava morto, ele atacou muito no tempo regular, quedando, dando muito tapa, tentando finalizar o Mike, chegou lá morto. E então tivemos um super fight entre o Elias Anderson e o Uriah Faber. Não rolou nem finalização, nem nocaute no tempo regular, que eram de 10 minutos. E então fomos para o overtime, que era a regra do IBI. E como o Elias teve um domínio maior na luta, ele começou e escolheu o spiderweb. E finalizou o Uriah Faber em 5 segundos. E na vez do Uriah Faber, ele escolheu as costas e não conseguiu finalizar antes disso. Então Elias Anderson venceu essa super luta. Mas ele ficou com a cara ensanguentada dos tapas do Uriah Faber. E esse foi o Combat Jiu-Jitsu time contra time valendo $50 mil. E aí, teria coragem de participar? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigado. Tudo de bom. Separei esse videozinho aqui pra você, que é do Gordon Ryan falando o porquê que ele é o GOAT do No-Gi. Assista, porque ainda vai sair outro vídeo no canal falando sobre isso também, só que a opinião de uma outra pessoa muito importante. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí pra você não perder.